Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte e Culturas. Nesse momento falarei sobre as ordens clássicas em uma versão mais curta, de forma a resumir esse conteúdo tão importante referente à linguagem clássica. Lembrando que existem vídeos mais extensos, mais longos a respeito desse assunto, não só das ordens clássicas, mas também referente à linguagem clássica. Então vamos ao vídeo. Bom, o que é uma ordem clássica? Vamos usar aqui uma bibliografia muito importante do Summerson, que trata justamente da linguagem clássica, onde ele coloca alguns termos importantes para iniciarmos nesses nossos estudos. Então, de acordo com Summerson, o que é uma ordem clássica? É uma harmonia inteligível alcançada pela proporção de todas as partes de um edifício cujas funções aritméticas estejam relacionadas entre si, ou seja, a coluna, o entablamento, o frontão, todos esses elementos que vemos aqui na ilustração separados e descritos estão em harmonia e podem sofrer algum tipo de alteração no seu desenho ou também no seu tamanho, assim como na proporção. Então, para tanto, em primeiro lugar, é importante adquirir bons dicionários de arquitetura, dicionários de história da arte, da linguagem clássica, para que esses nomes fiquem mais fáceis, mais acessíveis à forma como elas são consultadas. E para o renascentista, segundo Summerson, a harmonia era alcançada pelo uso de uma ou mais ordens como componentes dominantes. O entablamento compreende a arquitrave, o friso e a cornija, e sofre modificações de acordo com sua ordem, né? Justamente isso. Os elementos vão ter alterações tanto da forma quanto do seu tamanho, do seu aspecto geral. As ordens se constituem basicamente de um sistema arquitravado, pilar e viga, que vão corresponder a essa forma de harmonia. Um dos maiores legados arquitetônicos dos romanos foi combinar as ordens com os arcos, como vemos, por exemplo, no Coliseu. Então temos uma origem grega das ordens, através do dórico, do jônico e do coríntio, e depois os romanos adicionam mais duas ordens, que é o toscano e o compósito. Por exemplo, aqui no Coliseu nós podemos ver que o primeiro nível ele é composto pela ordem toscana, que se assemelha muito ao dórico grego, mas de fato aqui no Coliseu ela é toscana porque os romanos utilizavam o toscano em referência ao próprio dórico grego. E a ordem toscana ela é oriunda dos etruscos, aqueles povos que estavam ao norte de Roma, na Península Itálica. O segundo nível já compreende o jônico, com as suas características volutas, vamos ver aqui alguns exemplos, e o terceiro nível já é o coríntio, que tem o seu capitel, ou seja, o topo, a cabeça da coluna com aquelas folhas de acanto. Vale lembrar que entre o dórico grego e o toscano existem diferenças formais, como por exemplo um anel, um tambor que está presente no capitel toscano, que não apresenta essa mesma forma no capitel dórico, mas isso veremos mais adiante. E o último andar do Coliseu se configura com meios pilares ou pilastras que estão na ordem coríntia, fechando assim a composição e a harmonia de todo o Coliseu. E como essa definição de ordens aparece na história da arte, na história da arquitetura? Então, a mais antiga descrição de uma ordem encontra-se em Vitrúvio, tratadista romano. É um interlocutor obrigatório, ou seja, um autor obrigatório para quem está estudando a história da arte, a história da arquitetura e a história dos edifícios em geral, até, claro, os dias de hoje, porque essa linguagem clássica ainda permanece. Tanto para arquitetos quanto para pintores, escultores e músicos, inclusive. O seu tratado, que foi escrito entre 35 e 20 a.C., aproximadamente, foi o único da antiguidade que sobreviveu, tornando-se autoridade maior no assunto. Então, Vitrúvio é a referência para os demais tratadistas que se seguirão, inclusive para os eruditos medievais e especialmente para o grande renascimento
do Tratado de Vitrúvio, das suas ideias e da sua reconfiguração durante o período propriamente chamado de Renascimento em diante. Dos gregos não chegou nada até nós, cabendo a Vitrúvio a transmissão dos conhecimentos e práticas dos helênicos por escrito a partir do mundo romano, ou seja, aquilo que os gregos porventura escreveram, deixaram documentado sobre as ordens arquitetônicas não sobreviveu. Então o que sobreviveu desse período já romanizado vem de Vitrúvio. E segundo Vitrúvio, a provável origem das formas e das ordens derivam da carpintaria em um tempo em que os templos eram feitos em madeira. Os artífices, no período arcaico grego, passaram a imitar em pedra e mármore os elementos arquitetônicos e estruturais, ou seja, nessa adaptação que vemos aqui nessa ilustração, os antigos gregos, assim como outras civilizações, os egípcios também faziam isso, os primeiros templos eram em madeira. E com a tradição, com o passar do tempo, os próprios arquitetos foram imitando no mármore, nas pedras, aquelas formas derivadas da arquitetura em madeira, ou seja, inclusive os elementos de encaixe, os elementos estruturais, que não seriam mais necessários na pedra, mas que eram necessários na madeira, eles passam a fazer parte por questões de tradição, porque eram edifícios de culto, eram edifícios religiosos. Os triglifos, por exemplo, foram criados a partir da ordenação das vigas, assim como os mútulos sob as corniches surgem a partir das saliências das asanas, como pingadeiras. Ao final desse vídeo eu deixo o link para a versão mais extensa, onde eu explico com maiores detalhes essa relação entre a arquitetura de madeira e a arquitetura de pedra. A obra de Vitrúvio influenciou personalidades e tratados renascentistas, maneiristas e barrocos, assim como os neoclássicos dos séculos XVIII e XIX. Alberti, no Renascimento, Leão Batista Alberti, acrescentou a quinta ordem, a compósita, as 4 ordens escritas por Vitrúvio, que são a dórica, a jônica, a coríntia, gregas, e a toscana, já dos romanos. Os tratadistas italianos mais importantes foram Sebastiano Serlio, Vignola, Andrea Palladio e Scamozzi, que contribuíram para a autoridade simbólica e canônica das 5 ordens clássicas, ou seja, não adianta querer compreender toda a arquitetura que vem, inclusive da Idade Média, mas principalmente do Renascimento e em diante, sem ter uma boa compreensão das ordens clássicas. Por isso, esses tratadistas e arquitetos são fundamentais e veremos com maiores detalhes em outros vídeos e outras oportunidades. Aqui na fotografia já podemos perceber um capitel de uma pilastra da ordem compósita, ou seja, aquela ordem romana que mistura a ordem jônica com a ordem coríntia. Podemos perceber claramente pelo seu capitel e sua voluta de ordem jônica, assim como elementos característicos da ordem jônica, que são os óvulos e dardos. E ele sobrepõe as folhas de acanto, que são típicas e características da ordem coríntia grega. Ou seja, nós temos o jônico sobre o coríntio formando a ordem compósita. Isso pode ser visto tanto nas colunas quanto nos pilares e nas pilastras. E abaixo nós já temos mais floreado, mais estilizado, um capitel coríntio com as suas folhas de acanto salientes. Conforme eu disse, os manuais de história da arte, história da arquitetura, os dicionários são fundamentais. Então temos aqui alguns exemplos dessas ordens explicadas com os seus respectivos desenhos, começando pela ordem dórica, que seria uma ordem mais atarracada, uma ordem mais masculinizada, com seu característico capitel em forma de almofada. Depois passamos para a ordem jônica, que possui as suas características volutas, lembrando que já a partir da ordem jônica nós temos uma base, enquanto que na ordem dórica tradicional nós não temos a base no fuste da coluna. Ou seja, a coluna dórica, o fuste da coluna, que seria a própria estrutura principal
da coluna vai direto até a plataforma, até o piso. Enquanto que aqui nós já podemos perceber, de certa forma, uma ordem coríntia, com esses elementos ornamentais formados pelas folhas de acanto. E claro, existem estilizações de uma mesma ordem, por exemplo, a ordem coríntia pode receber diversos desenhos e diversas estilizações de acordo com a sua região. Então, recapitulando, as três ordens gregas, a dórica, a jônica e a coríntia. Uma ordem constitui-se de regras de proporção, elementos e ornamentos padronizados. Podem haver algumas variações esporadicamente, conforme eu disse, e os romanos acrescentaram duas ordens às três ordens gregas, a dórica, a jônica e a coríntia, eles acrescentam a toscana e a compósita. E como exemplo, eu destaco a fachada do início do século XVII, no período barroco de Carlo Maderno, a ordem coríntia, que está muito bem exemplificada na fachada do Vaticano, nos trazendo toda essa referência da tradição que continua do Renascimento para frente de uma forma muito forte. As ordens são relacionadas ao masculino e ao feminino. Nós vamos encontrar de acordo com a bibliografia. E Vitrúvio relaciona o dórico ao masculino e o jônico ao feminino. Isso não quer dizer que um templo de uma deusa feminina tenha que ser jônico ou coríntio, por exemplo. O Parthenon, em Atenas, ele é de ordem dórica porque a deusa Atena tem uma referência à questão da sabedoria, da ordem e da guerra. Então, a ordem dórica foi a escolhida para representar a deusa Atena no Parthenon grego. Essas fotografias já nos mostram exemplos, aqui no caso em Pompeia, de uma ordem dórica. Podemos perceber essa forma de almofada, mais simples, mais austera. Já o templo de Portuno, em Roma, tem a ordem jônica, podemos ver aqui pelas volutas características, e aqui uma comparação, uma ampliação maior entre o dórico, com uma referência masculina, segundo o tratadista romano, e abaixo a ordem jônica, que já faz uma referência, segundo o tratadista, ao feminino. E posteriormente, já no período renascentista, Sebastiano Serlio já nos dá algumas relações dentro da percepção das ordens nesse período, no Renascimento. A ordem dórica deve ser usada para igrejas dos santos mais combativos, como São Pedro e São Jorge, a ordem jônica para santos pacíficos e homens de saber, a ordem coríntia seria para santas virgens e para a própria Virgem Maria, uma ordem mais luxuosa, a ordem toscana seria mais adequada para fortificações e prisões, também tem uma semelhança com o dórico, mais masculina, e a ordem compósita, Serlio não tece comentários especiais. E novamente podemos perceber em Pompeia a ordem dórica, a ordem jônica, bem deteriorada, e aqui abaixo a ordem coríntia. E um dos melhores exemplos da ordem toscana está no Vaticano, na colunata de Bernini do período barroco, onde podemos perceber esses anéis e esse típico tambor, essa aparência de tambor que está na ordem toscana. Ela levemente se assemelha com o dórico, mas faz também a referência a essa masculinidade. E aqui abaixo podemos perceber, na Basílica de São João de Latrão, em Roma, a ordem compósita na sua plenitude, ou seja, o jônico muito bem definido acima e abaixo nós vemos as folhas de acanto. Então eu fico por aqui, lembrando que isso é uma breve introdução e que vídeos mais longos sobre esse mesmo assunto estão disponíveis aqui no canal. Até a próxima.